Quero convidar a igreja a ler comigo 1 Samuel, capítulo de número 15. Primeiro Samuel, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que eu ouço? E disse Saul: De Amaleque a trouxemos, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E disse Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do íntegro, para oferecer ao Senhor em teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, em que se obedeçam à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras dos carneiros. Porque a rebelião é para com o pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade da idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Podeis sentar. Amados irmãos, a palavra de Deus está falando sobre um rei chamado Saul. A palavra de Deus vai dizer que os israelitas, eles olharam para as nações, e eles viram que aquelas nações tinham um rei. Mas Israel, ele tinha como rei o Senhor, e Deus usava os seus profetas, Deus usava os seus sacerdotes. Deus, ele era o rei daquela nação. Mas Israel foi influenciado pelas nações circunvizinhas, e eles foram até o profeta Samuel e disseram: Olha, nós queremos um rei para que julgue a gente. E o Samuel, ele ficou entristecido com aquilo, porque não pareceu bem aos olhos do profeta Samuel. Então o profeta Samuel, ele vai orar ao Senhor. Aí quando ele ora ao Senhor, Deus fala com Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a ti, esta nação ele me rejeitou, para que reine sobre Israel. O título de rei de Israel era só para o Senhor.
O título de Rei dos Reis tem que estar na sua vida em todo o tempo. Não deixa as influências dos reinos vizinhos, dos povos vizinhos, te influenciar e tirar de você a tua essência. Aí a palavra vai dizer que Samuel ele vai orar ao Senhor e vai se agradar então, amados irmãos, de Saul. Saul foi um homem que começou bem a sua jornada, mas quando ele chega aqui no capítulo de número 15, nós vamos ver que ele está tomando uma correção, porque no meio do caminho ele se desviou da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, em 1 Samuel capítulo de número 9, só para nós entendermos quem era Saul. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão, atentado em força, e este tinha um filho cujo nome era Saul. Saul, então, era filho de Quis, jovem tão belo, e entre os filhos de Israel não havia um homem mais belo do que ele. E a Bíblia vai falar desde o ombro para cima, sobressaía sobre o povo. O povo teve o rei que pediu a Samuel, um rei que agradava os olhos. Deus permitiu Saul, e Saul começou bem. Saul, amados irmãos, vou ler aqui a palavra de Deus, no capítulo de número 14. No versículo de número 47 e 48. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amão, contra os filhos de Edom, contra os filhos de Zobá, contra os filisteus, e para quer que se voltasse, executava castigo. E a palavra vai dizer assim: e houve-se valorosamente, e os feriu, amalequitas, ele libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Israel estava passando por um momento difícil. Só que Israel deveria, amados irmãos, continuar confiando no seu rei, que é o Senhor dos exércitos. Só que Israel pediu um rei, e esse rei, pela misericórdia do Senhor, ele obteve êxitos. Pela misericórdia do Senhor, ele foi capacitado, ele venceu batalhas, ele venceu lutas. Mas, amados irmãos, nunca caia em pecado ou contradição contra a palavra que o Senhor te deu. Porque, amados irmãos, se você abrir mão dos princípios da palavra, seja pela pressão que o povo pressionava Saul, o povo pressionava, às vezes no mundo, nas conversas, nas redes sociais, às vezes nós somos pressionados. Não caia na pressão, permaneça firme, permaneça no rochedo que é Cristo Jesus. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso lugar firme. Continua, para que não te desvies daquilo que Deus tem para a sua vida. Amados irmãos, Deus levantou Saul, Deus usou Saul, Deus o capacitou Saul. Mas quando Deus pede uma coisa, Saul desobedece. Ele poderia, amados irmãos, ter reinado por mais tempo. Ele poderia ter seus dias prolongados sobre a terra. Ele poderia ter vivido muito mais experiências com Deus e vencido muitas mais lutas com Deus. Mas ele vai parar aqui, irmãos,
Não necessariamente nesse capítulo, mas nessa história. Porque ele escolheu não obedecer à voz de Deus. Você vai muito longe naquilo que Deus te chamou. Você vai muito longe nos teus sonhos. Você vai muito longe no seu ministério. Mas não abra mão de obedecer ao Senhor. Eu sei que nós somos tentados, eu sei que nós somos muitas das vezes influenciados, mas precisamos, amados irmãos, estarmos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, porque a sua misericórdia tem se renovado sobre nós, e nós não temos nada e não podemos nada se do Senhor não nos for dado. O profeta então vai dizer a Samuel, a Saul: obedecer, Samuel, é melhor do que sacrificar. Sabe o que acontece? Saul começou a pensar por si. Saul começou a achar o que ele podia fazer. Um dia o profeta Samuel, ele vai fazer um sacrifício, ele convoca o povo. Mas o sacrifício quem ia fazer era Samuel. Mas Saul toma a frente, porque Samuel demora um pouco. Tem coisas, amados irmãos, que não é para a gente fazer. Se a gente fizer, dá errado. Tem coisas, amados irmãos, que Deus há de nos capacitar, mas tem coisas que Deus vai levantar o irmão que está do seu lado, porque é o ministério dele, é o propósito dele, é o propósito de Deus na vida dele. Então, amados irmãos, não tenha por vontade ter um ministério do teu irmão, o teu ministério é especial, a tua vida é especial, a tua família é especial, a tua casa é especial, irmão. Não precisa olhar para a vida do irmão, para aquilo que ele faz, para como ele atua. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para o teu Senhor. Porque você vai prosseguir e você vai longe, mas tão somente espera no Senhor, confia no Senhor, estenda as tuas mãos, faça o seu clamor, não importa, mas fique na vocação em que Deus te chamou e você vai conseguir. Às vezes a gente fica afligido pelo tempo. Como é difícil, irmão, lidar com o tempo, porque a gente quer no nosso tempo, a gente quer na nossa hora, a gente quer as coisas do nosso jeito. Mas não funciona assim. Porque o tempo pertence a Deus. Deus sabe a hora certinha. Deus, ele não atrasa. Ele sabe a hora certa. E no tempo certo, no tempo que Deus determinar, pode se levantar o furacão, como diz o louvor. Pode se levantar a tempestade para destruir tua vida. Lembra lá dos discípulos? O vento soprou. Tem até aquela canção que fala que o vento balançou meu barco em alto mar. Pode tudo conspirar contra você. Mas no tempo de Deus, vai acontecer. No tempo de Deus, a tua vitória vai chegar. No tempo de Deus, a tua família vai ser abençoada ainda mais. No tempo de Deus, aquilo que você tanto deseja vai chegar para a sua vida. Só que Deus vai te dar muito mais do que você deseja. Porque é aquilo que não sobe ao coração do homem, ou seja, que não subiu ao coração do homem. Aquilo que você ainda não desejou. Tão grandes coisas tem o Senhor para você. Como seres humanos, nós somos... temos metas. E alcançamos as nossas metas. Mas só que Deus tem sempre mais para nos dar. Deus tem sempre um além para você.
Porque a palavra de Deus vai dizer assim: olha, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Você sendo mau, ou seja, natureza humana, nossa natureza, nós sabemos presentear nossos filhos com coisas boas. Nós muitas das vezes queremos surpreender os nossos, eu não tenho filho ainda, mas um dia vou ter, mas queremos surpreender os nossos filhos com presentes. E assim por outras coisas, para agradar. A nossa natureza, sendo mal, sabe dar tantas coisas boas. Você já parou para imaginar a natureza de Deus pensando sobre você? Não abra mão do propósito com Deus. Não caia na cilada que Saul caiu. Não te desvie os teus olhos do Senhor, não te apartes da palavra. Lembra que a Bíblia vai dizer: olha, buscai, pois, e lede o livro do Senhor, porque convém ter nela a vida eterna. Continua lendo a palavra, continua na sua comunhão com Deus, continua na sua intimidade com Deus. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. Pode ninguém estar olhando para você, mas Deus está olhando por você. Pode estar ninguém vendo o sacrifício que você está fazendo, mas o Senhor teu Deus está te contemplando e está vendo. Aí, amados irmãos, eu gosto de falar de Davi, mas eu tentei fugir de falar de Davi, mas falar de Saul e não falar de Davi fica difícil. Deus tira o reinado de Saul, porque ele se apartou da palavra de Deus, dá para Davi. Só que Saul vai perseguir Davi. Saul, ele não somente sai do propósito de Deus, mas como se torna um opositor ao propósito de Deus, porque ele quer acabar com a vida de Davi. Ele perdeu o foco. Ele perdeu a direção da sua vida. Tentaram destruir Davi? Tentou. Tentou armar cilada contra Davi? Tentou. Mas contra o escolhido de Deus, quando ele está na sua vocação, Saul, você vai tentar, mas você não vai destruir o meu sonho. Saul, você pode planejar contra mim, mas você não vai destruir a minha casa. Saul, falaram palavras negativas contra mim. Saul, falaram que você vem com um exército para me perseguir. Mas todavia eu confio no Senhor, porque Ele é o meu rochedo. Todavia a minha esperança está posta no Senhor, meu Deus, porque Ele é a minha esperança, Ele é o meu Deus forte, é o Deus a quem confio. Aí quem diga, pastor, há quem diga, mas Davi também pecou. Da minha humilde reflexão que eu tenho da palavra, da história de Davi e de Saul, eu vejo em Davi arrependimento. Eu não sei se o pastor tem essa interpretação. Eu vejo aqui Saul até falando bonito, mas parece que não vem do coração. Sabe, parece que não vem da alma. Aí, irmãos, eu fiz uma colinha aqui, eu quero só achar aqui onde eu anotei, um minutinho. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, perversos, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, é isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Agora o versículo de número 13. Ó Senhor, esperança de Israel,
Todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Lembra de Saul? Deixou o Senhor? Saul pereceu. A família de Saul pagou o preço pela desobediência de Saul. Todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram quem? Abandonaram o pastor? Não. Mas o pastor. Abandonaram o Senhor. A fonte de águas vivas. Quer ter vida? Não abandone ao Senhor. Quer chegar? Não abandone ao Senhor. Não importa, amados irmãos, o quão grande são os sonhos e são as aflições. Importa que você olhe para o teu Deus e veja que tudo está nas mãos dEle. E dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amados irmãos, a palavra vai dizer em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Chegue-se aos pés do Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer assim para nós: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. Ou seja, a gente peca, a gente falha como ser humano. Mas aqueles que confessam teus pecados a Cristo, alcançará misericórdia. Davi alcançou misericórdia de Deus, favor imerecido. Eu tenho alcançado favor imerecido de Deus todos os dias da minha vida, porque o Senhor tem me amparado todos os dias. Não quero dizer que nunca erro, que nunca falho, mas eu tenho esperança que o Senhor me perdoa dos pecados, porque eu os confesso, porque os deixo, porque eu ponho diante o Calvário, e lembro que Ele morreu pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, pelas minhas faltas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se você no meio da caminhada vier a errar, não deve errar, não perca o foco, volte para o Senhor teu Deus, que com certeza Ele se arrependerá de todo o mal que enviar e vai converter maldição em bênção. Aquilo que tentou te destruir, não vai te destruir, e você vai sair fortalecido no nome de Jesus. Amém.